Minha proposta é a seguinte: vamos primeiro combinar um pouco como vamos fazer. Nós temos 2 horas e são 5, uma, duas, são 6. Então, teríamos 15 minutos por apresentação e... Não, são 5, né? Mas a minha proposta é a seguinte: fazer 5 minutos por apresentação, 15 minutos por apresentação e deixar um tempo para debates no final. Poderíamos até fazer algumas perguntas, 5 minutos de perguntas em cada uma das apresentações. Mas eu acho que talvez fosse melhor deixar o debate para o final. Ok, pessoal? Então, Ok. começamos com Oscar, pode ser? Oscar, desculpe pela, pelo erro que saiu lá na planilha, mas já está consertado pelo que eu vi aqui. Buen día para todas y todos. Mayra, te escuchaba y casi comienzo a hablar en portugués en vez de español. Mas, voy a seguir, para ser más claro, hablando directamente en español. Se te entendió perfectamente y lo que les quería comentar a todas y a todos que el título de mi ponencia está errado en el programa. El título que figura ahí era casualmente el lema que se convocó al ESOCITE 2020. La amplitud de ese título me llevó a pensar que era representativo de todo el Congreso de ESOCITE. Se los voy a contar de nuevo, se los voy a enunciar ahora. Y el título de mi ponencia es Políticas institucionales de enseñanza y gestión de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en ámbitos institucionales formales y carreras de comunicación social de universidades nacionales estatales. Me voy a presentar, soy docente e investigador de la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba, Argentina, y trabajo en mis líneas de investigación, tienen que ver con lo que son instrumentos de ciencia y tecnología, y en el ámbito de las políticas públicas de ciencia y tecnología, y lo que es la comunicación pública de la ciencia. En este contexto, la ponencia que les voy a presentar a continuación tiene que ver con un proyecto de investigación que comenzamos el año pasado y que se vio postergado en su inicio por, bueno, lo que es de público conocimiento, la pandemia y todo lo que limitó la gestión de lo que son los proyectos de investigación en el ámbito de las universidades, sobre todo en temas de evaluación. Dicho esto, un poco lo que les quiero contar, que la temática de la cual estamos tratando este proyecto de investigación, tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia, digamos, como un lugar donde se pueden construir espacios para pensar el desarrollo de complejos científicos y tecnológicos que contemplan los producidos y las necesidades de los distintos actores sociales con un alcance local y siempre en un marco CTS, ¿no? Eso es algo que siempre intento dejar en claro. La idea es que la comunicación pública de la ciencia no sea tomado vista como algo esencial, como algo en sí mismo, sino fundamentalmente ligada a lo que son las políticas científicas de ciencia y tecnología. En particular, esta cuestión tiene que ver con el hecho de que la comunicación pública de la ciencia, en su pleno ejercicio, y con alcance, digamos, a otros públicos, mucho más numerosos y amplios, con el objetivo de construir lo que se denomina un marco cultural ambiental para el desarrollo
y participación de los ciudadanos para poder ejercer plenamente su rol en cuanto a lo que es la ciudadanía y su participación en lo que es la formulación y desarrollo de políticas públicas, particularmente en ciencia y tecnología. Entonces, esta sería, digamos, una primera línea: políticas públicas, comunicación pública de la ciencia, construcción de ciudadanía. Más o menos ese es el canal sobre el cual intentamos movernos. Digamos, es conocido que en el ámbito de América Latina y en particular en Argentina, tanto las universidades dependientes de los estados como los centros de producción de conocimiento científico y tecnológico, también financiados por los estados nacionales o federales, en el caso de Brasil, son quienes llevan fundamentalmente esta temática, digamos, adelante, ¿no? En contraposición con otros modelos, ¿no?, que tienen que ver con lo que es la producción de conocimiento, en lo que es el hemisferio norte y sobre todo en la estructura anglosajona, ¿no? Particularmente, una cuestión que me interesa resaltar que en los contextos de determinados gobiernos de los denominados populares o populistas en el ámbito de Latinoamérica, se han llevado políticas emergentes relacionadas tanto en términos de inversión con lo que es la política científica y tecnológica, como la comunicación pública de la ciencia. En general, se pudo avisorar, digamos, fundamentalmente en lo que va de este siglo, sobre todo a partir, digamos, de la segunda década del siglo XXI, que en el caso de Argentina se nota una fuerte impronta en lo que es intentar lograr que en los ámbitos de producción de conocimiento científico y tecnológico, sus investigadores comenzaran a contar sus producidos. E incluso, digamos, se generaron instrumentos que complementaban, así como en algunos casos, en los proyectos de investigación, teníamos que dejar en claro que, bueno, no estaban en contra del medio ambiente, tenían sustentabilidad, también se nos pedía como un rubro la participación en lo que era la difusión y la comunicación pública de la ciencia. Es decir, generar algún tipo de instrumento que llevara a dar a conocer parte del producido en estos proyectos de investigación. Eso, digamos, llevó a que intentáramos relacionar y ligar no solamente lo que es investigación, sino también lo que se conoce como extensión en el ámbito de las universidades nacionales. Porque entendíamos que el área de extensión era quien tenía un poco más de relación con la sociedad, y a partir de entonces se podían instrumentar no solamente proyectos de investigación, sino también proyectos de participación. Particularmente, esto se dio en varias dimensiones en el ámbito de nuestra universidad, dado que el producido no solamente iba orientado a un espacio social amplio, sino a veces esto estaba sectorizado. Se trabajó con algunas instituciones locales, como por ejemplo lo que son las escuelas, pero también con aquellos ámbitos empresariales, como por ejemplo asociación de sectores empresarios, a los cuales se tenía algún tipo de vinculación y transferencia de conocimientos. Esto resultó particularmente útil al momento de lograr algún tipo de glosario instituido en el cual se pudieran comunicar algunas cuestiones que tenían que ver con la producción de conocimiento en términos accesibles y que dieran una idea de que estábamos hablando de cosas similares, ¿no? Uno de los grandes problemas que hemos notado, lo hicimos a través de un trabajo de investigación también, que realizamos entre el año 2014 y 2015, donde se veía una fuerte desconocimiento por parte de distintos sectores de qué es lo que se hacía en las universidades, y cuando se conocían específicamente qué es lo que se hacía, no se tenía una idea clara o acabada de cómo ese conocimiento podría tener algún tipo de significación o, digamos, migración a la sociedad. Un poco este comentario fue para contextualizar y la política, digamos, asumida por las instituciones en general, llevaba a que la participación sea un tanto forzada. E incluso más de uno de los investigadores lo hacía o lo tomó como, digamos, una actividad
producto de que podía lograr más recursos para la financiación de su propio proyecto, que a veces estos recursos eran direccionados a otras áreas para, más propias del proyecto de investigación que de la comunicación de lo producido. Entonces, una de las cuestiones que se nos ha ocurrido, particularmente yo soy docente de una materia que se llama Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, fue empezar a ver cómo estos espacios curriculares dentro de las universidades se podían constituir no solamente en un espacio disciplinar, sino que también podrían proyectarse a otras áreas y lograr algún tipo de aporte en relación a lo que es la actividad de los investigadores. Que es muy difícil, quizás, formar un investigador en un área de comunicación cuando ya tiene una tradición en la cual estaba muy concentrado en lo que es su producido, y lo único que le interesaba como comunicaciones a través de sus pares, un trabajo de difusión, que en muchos casos estaba más orientado a los requisitos de las distintas instituciones en cuanto al cumplimiento de determinados estándares, digamos, en lo que exigen para mantener y para rendir el trabajo, ¿no?, que se había llevado adelante. Entonces, una idea que se nos ocurrió trabajar en el proyecto de investigación es ver cómo quizás en el ámbito de las distintas universidades nacionales, más de 40 en Argentina, se podrían generar espacios de comunicación pública de la ciencia que estuvieran construidos, a su vez, por los propios profesionales de la comunicación social. Es decir, trabajar de forma interdisciplinaria en relación a lo que significa el producido de conocimiento y su circulación. Una cosa que es notoria, digamos, ya esto, yo lo he estudiado desde hace varios años, cómo cambia la tasa de crecimiento en cuanto a la inscripción de alumnos a las carreras de comunicación durante los gobiernos de corte neoliberal. Yo siempre doy el ejemplo que, por ejemplo, en la década de los 90 en Argentina, comenzada la década de los 90, una escuela emblemática, por entonces, hoy facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, llamada la Escuela de Ciencia e Información, al comienzo de los años 90 tenía 54 alumnos, y finalizó el siglo, o sea, toda la década del 90, teniendo 5.600 alumnos. O sea, un crecimiento impresionante en relación. Otra característica, que mientras crecían las carreras en el ámbito de las ciencias sociales, aquellas carreras que tenían que ver con lo que son las ciencias exactas o ciencias tecnológicas, tenían un alto nivel de decaimiento, ¿no? Era realmente una cruz que se notaba en cómo crecían unas y cómo caían otras. En ese contexto, digamos, en este momento, tanto los conceptos de vinculación como transferencia están presentes en casi todas las políticas institucionales de las universidades nacionales en el ámbito de Argentina. Entonces, un poco, digamos, para ir redondeando, porque veo que se acaba mi tiempo, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar desde el ámbito de aquellas universidades que en su mayoría cuentan con carreras de comunicación social, que se haga presente lo que es la comunicación pública de la ciencia como una alternativa dentro de sus currículos? Podríamos pensar en cierto momento, bueno, más de 40, ¿cuántas han visto hasta el momento que pueden tener una carrera de comunicación pública de la ciencia? A nivel de grado, son 3 o 4 en todo el país. Y a nivel de posgrado existen 3 en este momento en Argentina. Entonces, y un posgrado a nivel de especialización. Entonces, un poco, digamos, dentro de lo que son las políticas públicas en ciencia y tecnología, al interior de las instituciones, recordemos que las universidades nacionales en el ámbito de Argentina son autárquicas, con lo cual pueden dictar sus propias normas, tiene que ver con esto, de que se comiencen a implementar este tipo de trabajos para llevar adelante la relación entre profesionales o investigadores de otras áreas de conocimiento y siempre, dentro de la perspectiva CPS, tratar de hacer comulgar a distintas áreas de conocimiento para fundamentalmente lograr una efectiva comunicación
y circulación de la información que allí se produce. Si me queda un poquito de tiempo, si les interesa a lo mejor en las preguntas, les puedo contar un poco cuáles son las ideas que tenemos en cuanto a lo que es, hemos pensado en construir una herramienta que se denomina es una matriz multidimensional, digamos, donde se trata de ver cuáles son todas aquellas dimensiones a las cuales puede abarcar la comunicación y que se van a intercambiar o entrecruzar con distintas áreas de conocimiento y distintos requerimientos y perspectivas, tanto de instituciones como de otro tipo de organizaciones externas a la universidad y fundamentalmente, ¿no? Algún tipo de contacto fluido para lograr encontrar cuál es la opinión, digamos, que tiene la ciudadanía respecto del producido de los centros de conocimiento científico y tecnológico. Bueno, nada más que eso por el momento. Muchas gracias. Muitas graças. Antes de passar a palavra para Melina, e eu queria fazer o que eu não fiz, né, no início, que é falar um pouquinho sobre a mesa. Né? Essa mesa é a mesa 36, que é de inovação, comunicação e apropriação de tecnologias na América Latina. Ela foi pensada em 3 países, né? Brasil, Argentina e Uruguai. E então coordenam a mesa comigo, junto comigo, Silvia Lago e Ana Rivoar, que vão estar de tarde, na parte da tarde. Bom, era isso, muito rapidamente, só para contextualizar um pouco, né? Nós trabalhamos com essa temática e achamos que seria interessante tê-la nas jornadas da EusoCity. Passamos, então, para a Melina, com o tema de influenciadores digitais científicos. Melina? Oi, bom dia. Oi. Bom dia. Tudo bom? Bom dia a todos. O meu trabalho sobre influenciadores digitais científicos, ele foi o início da minha pesquisa para minha tese. Então, ele ainda é um breve recorte do que eu vou fazer na minha tese de doutorado. Eu vou compartilhar uma apresentação. Aí, só se puderem me confirmar se está aparecendo. Não, não está, não. Não sei se você não tem que pedir ajuda para o pessoal da sala. Parece ser que la ponente abandonó la sala, doctora. Será? Essa coisa virtual é tão complicada, não? Sim, certamente. Ela deve ter caído. Ela deve ter caído. Vamos aguardar só um momento para ver se ela não consegue retornar. Se não, passamos para o próximo e depois ela apresenta, né? Se acaba de conectar nuevamente. Ah, sim. Está. Melina? Sim. Melina, você está sem microfone. Ah, tá bom. Voltou. Não estava aparecendo a apresentação naquele momento. Eu vou tentar de novo. Eu estou precisando usar o celular e
Eu acho que eu não estou conseguindo. Eu vou desligar a câmera que eu acho que fica mais leve. Melina, você quer que a gente passe para a próxima apresentação e depois você retoma? Ou você vai fazer sem a apresentação mesmo? Porque você poderia se comunicar com a sala. Ah, tá aí. Pronto. Ah, deu certo? Deu certo. Tá ótimo. Ah, Gracias. obrigada. Desculpa a demora. Eu vou tentar ser breve, então. Sem Bom, problema. como eu disse, a minha apresentação, o meu trabalho, ele foi a minha pesquisa inicial para a tese de doutorado, que eu faço pela Universidade Federal de São Carlos, no programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade. A minha orientadora é a professora Maria Tereza Kerbaui, e a pesquisa foi sobre o que eu chamei de influenciadores digitais científicos, que seriam influenciadores digitais focados na difusão da ciência. Bom, estudando um pouco da história da relação entre ciência e sociedade, a gente percebe que no início do século XX, a visão da ciência como grande solução para os problemas da humanidade, ela começa a enfraquecer e começam a entrar no espectro possíveis riscos e perigos que produtos científicos trazem para a sociedade. Isso faz aumentar a desconfiança do público em relação aos seus benefícios e aos seus profissionais. Essa perda de confiança, ela continua acontecendo, e hoje a gente se depara com um populismo tecnológico e até com um negacionismo da ciência. Aqui no Brasil, a gente tem presenciado movimentos como o antivacina e o movimento da Terra plana, por exemplo. Bom, e a gente percebe que a população em geral, então, ela está alienada à produção científica e à sua importância para o desenvolvimento social, tecnológico, econômico da sociedade. Essa é a ideia contemporânea da ciência e da sociedade como complementares e dependentes, ela na prática ela não se realiza. E a gente presencia cada vez mais um distanciamento entre ciência e sociedade, o que se explica em parte pela distância entre cientistas e o público. E isso demanda novos olhares em relação ao tema, especialmente no que diz respeito a uma maior participação da população nas discussões científicas, e nesse contexto a gente vê a divulgação científica como um caminho para a valorização da ciência e dos cientistas. A difusão da ciência, ela pretende não só compartilhar os trabalhos e os resultados, né, das pesquisas, mas informar, educar as pessoas sobre os tópicos científicos, incluindo elas nas discussões sobre o assunto e aproximando elas do meio. Atualmente, a gente tem as mídias e as redes sociais digitais como ocupando grande parte da nossa vida. E qualquer indivíduo ele tem essa possibilidade de criar, compartilhar e acessar informações na internet, o que torna esse ambiente virtual uma ferramenta poderosa para a divulgação científica. Então, o objetivo desse trabalho foi discutir um pouco a atuação dos influenciadores digitais nas plataformas de redes sociais como meios dessa divulgação científica, visando a difusão do conhecimento ao público e a valorização da ciência. Por que influenciadores digitais? Bom, a comunicação via computadores e via internet, ela possibilita uma ampla diversidade de comunidades e nichos virtuais. E com o desenvolvimento e expansão das tecnologias de informação e comunicação, a gente tem um maior número de usuários com maior possibilidade de acesso a essas tecnologias e a outros pontos de informação. Assim, as formas como as pessoas e como esses usuários têm se informado e se comunicado, elas foram se modificando, e isso tem afetado a sociedade em diversos âmbitos. Esse poder de criar e compartilhar informações e, consequentemente, influenciar pessoas, eles antes exclusivo dos meios de comunicação em massa tradicionais, né, como TV, jornal, rádio,
Na sociedade contemporânea, a gente vê que ele pode estar nas mãos de diversos tipos de produtores informacionais, não necessariamente grandes conglomerados, podem ser pessoas comuns que utilizam os meios para compartilhar informação e assim atingir o público. E nesse contexto estão os influenciadores digitais, que são esses usuários que utilizam as plataformas de redes sociais para criar, compartilhar conteúdo, expressar ideias, opiniões, e diversas vezes adquirem uma grande audiência, um grande número de seguidores, de fãs, números que batem geralmente milhões. Os influenciadores, eles representam um novo tipo de formador de opinião. Eles têm o poder de modelar atitudes e influenciar na prática a vida dessas pessoas. Eles já são foco de interesse para o mercado, né? Sendo considerados ferramentas estratégicas para a comunicação publicitária e mediando mensagens de propaganda, influenciando as comunidades e nichos a adquirir produtos ou serviços. E tendo isso em vista, a gente enxerga essas características como potencial ferramenta para a difusão do conhecimento científico e tecnológico também, em especial para a divulgação científica para o público leigo. A comunicação e a divulgação científicas, elas são conceitos que se referem à difusão de informações, né, sobre ciência, tecnologia e inovação. No entanto, na prática, há aspectos que as diferenciam e um dos principais é o público. A comunicação científica, ela se destina a especialistas, o público já familiarizado com conceitos e processos da produção científica, e a divulgação, ela compreende a veiculação das informações científicas para o público considerado leigo, que é o público que não obrigatoriamente precisa ter uma formação técnica ou uma formação científica para entender os jargões e os conceitos e informações. No entanto, às vezes, essa falta de formação, ela leva geralmente uma percepção um pouco difusa e várias vezes equivocada por parte desse público, que dificulta a compreensão dos processos e das características da produção científica. Então, quando ela não está incluída nas discussões, quando ela não consegue compreender e acessar esse conhecimento, a população ela acaba se afastando ainda mais da ciência. Então, a gente vê a divulgação científica como uma forma de informar a sociedade acerca desses temas científicos e tecnológicos, de maneira que ela possa compreender o que é criado, pesquisado, estudá-lo, a fim de aproximar a ciência e sociedade, uma vez que a ciência ela tem buscado maior apoio e legitimidade social, né? Então, a divulgação científica, com essa função de popularização da ciência, junto com as plataformas de redes sociais e o papel de influenciador digital, ela se apresenta como a nosso ver, como uma das principais estratégias para essa aproximação e legitimação da ciência. Bom, nesse processo de popularização da ciência e da sociedade, da ciência, o discurso, ele aparece como um dos aspectos de maior destaque, porque ele depende da pessoa e do público a quem ele se destina. Então, a adequação do discurso científico para o público leigo, ele acontece por reformulações na linguagem, adaptações nos veículos de informação, a fim de deixar esse tema compreensível aos que não o dominam tecnicamente e formalmente. Então, a gente concluiu que as plataformas de redes sociais e os influenciadores digitais, eles se encaixam nesse contexto como recursos promissores para a divulgação científica, uma vez que esses usuários, os influenciadores, eles compartilhando conteúdos nas redes sociais, eles usam uma linguagem que os identifica
com o seu público, e assim eles estabelecem relações de afinidade, de engajamento, e eles conseguem passar confiança e credibilidade para essas pessoas, tornando-se referências para elas. Isso em comparação com a visão que a população tem de cientistas e pesquisadores como seres quase míticos, né? Pessoas que são partes de uma outra realidade, que está afastada da sua, a gente vê que esse pode ser um dos motivos da distância e da desconfiança em relação à ciência. Então, a gente usando influenciadores digitais para aproximar a ciência, pode tornar essa distância um pouco menor. Então, a gente concluiu que um dos desafios atuais, então, não só é continuar com a divulgação científica, mas fazer a divulgação científica de uma forma que ela seja mais acessível, compreensível e atraente à população. E como ferramenta para isso, usando redes sociais e principalmente influenciadores digitais. Esses são 2 exemplos que nós temos aqui no Brasil. O primeiro é o canal do YouTube Nerdologia. Esse canal ele tem mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, e ele aborda diversos temas científicos, tecnológicos, e nessa imagem é um vídeo apresentado pelo Átila, e ele tem um canal próprio que tem tido bastante visibilidade durante esse período de pandemia, mas tanto no seu canal próprio quanto no Nerdologia, ele se apresenta como divulgador científico, e eles têm a maneira como eles divulgam os assuntos, como eles fazem os vídeos, não tem uma cara tão séria, um rigor acadêmico, e isso acaba atingindo um público maior. Esse segundo exemplo é um perfil do Instagram de um cientista do nicho de cosméticos e beleza, e ele, além dele discutir assuntos desse nicho, né, que tem bastante visibilidade aqui no Brasil também, é um nicho bastante procurado, ele consegue, dentro desse perfil, discutir processos e questões da ciência e da produção científica. Nesse post, por exemplo, é um post atual, desse mês, se eu não me engano, que ele mostra um artigo científico e ele explica esse processo de pesquisa, de criação de temas. Geralmente ele faz isso por vídeos. O post é como se fosse uma chamada, né? E no vídeo, nos stories, que são esses vídeos curtinhos do Instagram que ficam disponíveis há algum tempo, ele faz essas explicações e às vezes também ele realiza lives, né, para as pessoas tirarem dúvidas e fazerem perguntas. Então essa é a minha ideia de pesquisa para minha tese, continuar esse caminho, né, e me aprofundar nesse assunto. Obrigada. Obrigada, Melina. Então, já passamos em seguida para a Xana. Eu queria fazer uma foto. Quem puder abrir, por favor, a caixinha para sair na foto, seria ótimo. Bom, então, podemos passar, Xana? Podemos sim, professora. Bom dia a todos. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela. Vocês estão conseguindo, está aparecendo? Sim. Então, vamos lá. Então, eu sou a Xana, sou mestranda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pedagoga, estou no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade,
né? E meu orientador é o professor Silvestre Labiak, que trabalha aí sistemas regionais de inovação. E essa apresentação surgiu também de um recorte inicial da minha pesquisa de mestrado, que o meu objeto de estudo é o farol de saber e inovação, né? Então, quais são as possibilidades e desafios como motores de inovação urbana? Então, vou falar um pouquinho sobre o farol e sobre esses motores de inovação urbana. Então, a minha pesquisa, um território aqui é Curitiba, né? Capital aqui do sul do Brasil, uma cidade vanguardista, que tem recebido muitos prêmios, Smart Cities, né? Também conhecida como uma cidade ecológica, então nós temos muitos parques, praças e espaços aí para que as pessoas possam compartilhar, trocar ideias e conversar, né? Em 94, foi a gestão pública fez... ela lançou, né, uma proposta de bibliotecas escolares nas escolas, num outro formato. Essas bibliotecas foram remodeladas e elas saíram de dentro do espaço da escola e foram para um prédio anexo das escolas, né? Então, nesse espaço, qual era a grande diferença? Além do empréstimos de livros, né, a gestão também fez a opção de colocar computadores com acesso à internet, para que toda a comunidade tivesse acesso. Então, a partir do momento que você coloca uma biblioteca fora da escola, porém num espaço dentro, né, da escola, facilita para que a comunidade venha usar esse espaço, né? Então, poderiam usar para empréstimos de livros e também para o acesso à internet, né, que em 94 aí estávamos ampliando esse acesso aqui no Brasil. Até 2017, eram assim que funcionavam essas bibliotecas, que eram chamadas Farol do Saber. A partir de 2017, essas bibliotecas, elas vieram foram remodeladas e então passaram a se chamar Farol do Saber e Inovação, né? Então, hoje Curitiba conta com 34 bibliotecas dessas, e com a remodelagem, o que aconteceu? O primeiro piso, são 2 pisos ali nesse espaço. O primeiro piso é ainda o empréstimos de livros à comunidade, né? E o segundo piso, ele foi destinado a um espaço maker. Então, lá foi colocado computadores, impressoras normais, impressora 3D, e nesse espaço tem também muito papel, tinta, ferramentas, para quê? Para que as pessoas possam utilizar e desenvolver projetos, né? Visando aí a conversa do espaço, do território com a sociedade, né? Quem usa esse espaço? Tanto os estudantes das escolas, os professores, quanto a comunidade. Também tem vários horários que a comunidade pode ir nesse espaço, né, e usar a impressora 3D, e usar a internet, e desenvolver algum projeto, né. A ideia de trazer essa biblioteca e de trazer esse espaço de inovação aí, ele vem aqui nesse mapa, esse é um mapa da cidade, a gente percebe aí que esses faróis, eles estão hoje mais nas regiões periféricas, né? E geralmente o que a gente tem, esses espaços de inovação, de bibliotecas, eles são mais centrais nas cidades, né? Porém, a ideia, a lógica aqui é realmente trazer para o território, para o bairro, né, para a ideia de pertencimento desses espaços nas regiões aí fora do anel central da cidade. E o Farol do Saber faz aí uma correlação com esses motores de inovação urbana. Por quê?
porque é pensado, os motores de inovação urbana, eles são um sistema, né, complexo que inclui pessoas, relacionamentos, valores, processos, ferramentas, infraestrutura tecnológica, física e financeira, né? Então, esse foi o conceito desenvolvido por David Pacher, que tem sido usado a partir daí em várias cidades, né? Nas cidades inteligentes, nas cidades do conhecimento, nas smart cities, esses motores de inovação urbana estão presentes para que desenvolvam o território, né? E essa pesquisa tem essa pegada, né? Ela vai realmente pensar aí, compreender melhor esses mecanismos de inovação urbana, pensando aí no desenvolvimento local e territorial, vai pensar também que já existem, né, essas construções, então o que nós temos, a gente pode usar sim, né, esses espaços aí, para que as pessoas conversem, se comuniquem, façam as interações, a partir daí que haja essa inovação, né, promoção dessa inovação, e que esses espaços possam ser utilizados por todos, né, tanto por estudantes, pesquisadores, artistas, as universidades, né, fazendo com que realmente se forme uma rede, né, que se fortaleça nesse território e que possam surgir soluções inovadoras e sustentáveis, né? E isso aí, essa pesquisa, ela faz uma conversa aí no campo CTS, né, com relação à inovação. Então, que inovação nós estamos falando? Será que quando a gente muda o nome de uma construção urbana já existente, né, põe outros elementos? De que inovação é essa? Né? Que inovação que se propõe, na verdade, né? Tem a ver com a comunicação, né? E essa apropriação das tecnologias no espaço urbano, né? Então, dentro do próprio espaço, as pessoas não precisam se deslocar para o centro para, né, mexer num programa, para usar uma impressora 3D, elas no próprio espaço, isso dá a ideia de pertencimento, né? Do desenvolvimento do território. E a gente compreende-se, né, que a tecnologia e a sociedade, elas não são isoladas, mas elas estão imbricadas, né, no mesmo processo, ali como Dagnino e Novaes, eles nos apontam, essa questão da construção social, né, do campo de batalha. Então, ali a gente tem vários elementos no Farol do Saber, né, as escolas, os professores, a comunidade escolar, que cada um tem os seus interesses. E o próprio território, né? Até por isso eu mostrei uma foto do Farol do Saber, porque o Farol do Saber é uma coisa muito própria de Curitiba. Você não acha um Farol do Saber em outros espaços do Brasil. Eu sei que tem alguns ali, Farol do Saber, que foi uma releitura que o Maranhão fez, mas é uma coisa muito específica do território, né? E essa sociedade, ela também faz toda essa conversa, né, com o farol, porque a ideia não é que o farol seja para a escola, mas para toda essa comunidade do entorno, né? Então, essa comunidade, ela precisa, né, e essa cidade também, ela precisa vivenciar esses processos, dessas transformações, né, científicas, tecnológicas, e ela tem que responder às necessidades dos grupos, né? Tanto dos grupos das escolas, da sociedade, e a gente percebe aí que ele é uma pesquisa bem dentro do campo CTS, né? Que vem bem ao encontro aí dessa questão da ciência, da comunicação, dessas apropriações dos aparatos tecnológicos, né? Numa cidade vanguardista, numa cidade que realmente tem essa pegada de pensar muito aí a inovação e pensar formas dessa correlação sustentável e duradoura, né, da ciência, da tecnologia com a sociedade. Era isso, pessoal. Aqui meu contato, caso tenham interesse para saber um pouquinho mais,
Muito obrigada. Acho que não passei meu tempo, né? Não, tá ótimo. Obrigada, Shana. Obrigada. Deixa eu... Eu acho que podemos, se você... Isso. Podemos passar logo para a próxima, que é da Argentina, né? Alicia Dávila Rodrigues. Alicia está aí. Hola. Oi, oi. Tudo bom? ¿Me escuchan? Então, estamos iniciando 11h14, 15 minutos até 11h30, né? Oscar, ¿puedes prender vos tal vez el micrófono? Oi, não ¿Sí? estou ouvindo você. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Bien, perdón. Bueno, buen día. Mi nombre es Lilla, soy boliviana, pero desde hace 12 años vivo en Córdoba, en Argentina. Bueno, también voy a intentar compartir una presentación. Aquí está. ¿Se ve? Bien, perfecto. Bueno, la propuesta para este encuentro Societelalix era comentar sobre un recorrido teórico que también forma parte de mi tesis doctoral sobre la divulgación para la apropiación social de la ciencia y la tecnología. La idea es realizar algunas reflexiones y mostrar algunas propuestas en torno a este concepto, a este término. Y en este recorrido, una de las primeras preguntas y cuestiones que surgieron estaba referida a cuáles son los alcances del término apropiación social, ¿no? Apropiación social del conocimiento científico y tecnológico. Para eso consulté distintos autores, distintas referencias bibliográficas que hacen referencia a este término, y algunos autores, hay varios recorridos, ¿no? en torno a lo que es la apropiación social. Existen algunos autores que han tratado de organizar y clasificar cuáles serían los ámbitos en los que emergen este término, ¿no? Algunos de ellos están referidos a la cultura científica o a los procesos de participación pública en la ciencia, también hacia nuevos modos de pensar la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, referidos hacia las políticas científicas y tecnológicas, también hacia la innovación, hacia la comunicación pública de la ciencia. Es decir, es diverso el ámbito o los ámbitos en los que se hace referencia a la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico. Entre los varios trabajos que hablan sobre esto, decidí tomar dos que realizan una organización y un recorrido por diferentes autores. Estos trabajos son los de Lozano y Pérez Bustos, y el otro es de Estebanes. Y en este recorrido por estas autoras, son todas mujeres, podemos encontrar una sincronía de criterios en esta organización respecto al abordaje de la apropiación de la ciencia y la tecnología. Y están referidos, en síntesis, agrupando todos estos enfoques hacia, por un lado, los procesos sociales y la cultura científica, hacia el uso del conocimiento, el desarrollo de la innovación y la tecnología, y también hacia la participación ciudadana. Y en esta evaluación, en esta organización y una especie de clasificación que se puede hacer sobre el término, y también tomando en cuenta la idea y el objetivo que yo tenía, que referirme hacia la divulgación para la apropiación social, me llamó la atención dos puntos que surgieron de esta revisión bibliográfica y que tenían que ver que, por un lado, en este recorrido bibliográfico había dos tendencias. Una más vinculada a relacionar la apropiación con la divulgación científica, y otra a relacionarla con
la apropiación de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, el trabajo que yo hice es tratar de encontrar cuáles son las divergencias y las convergencias que existen entre ambos lados, ¿sí? En torno a las divergencias entre divulgación y tecnologías de información y comunicación, es evidente que en el ámbito de la divulgación existe una disparidad de ideas en torno a lo que significa, o a la noción, a lo que significa la noción de la apropiación social de ciencia y tecnología. Pero, cuando se hace referencia a la apropiación en el ámbito de las TIC, se presenta como un modo específico de ver, analizar y estudiar las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo? Yo no puedo leer los chats. No, si me podría decir si hay algún comentario e me corta. Não é um comentário, é só para te avisar. Só para te avisar que você não está no modo de apresentação e permanece no primeiro slide todo o tempo. Então, não está muito efetivo essa apresentação. Talvez fosse melhor você tirar e só falar. Bien, bien. Ahí veo cómo... ¿Cómo soluciono esto? Voy a dejar de compartir por un momento y voy a revisar nuevamente. Lisa, buenos días. Pues. No. Ahí avanzó. A ver. ¿Avanza si es que yo cambio las filminas? No. ¿Sí? ¿Ahí se ve otra? Bien. No puedo probar las cámaras. A ver. Bien. Estaba... ahora se puede ver este cuadro sobre las divergencias y las convergencias. Bien. Perfecto. Les comentaba, esta era la anterior filmina, ¿no? Donde hablaban de esta sincronía sobre el término. Aquí les hablaba de las divergencias y las convergencias. En relación a la divulgación, existe un poco de desarrollo de antecedentes teóricos conceptuales, ¿no? Referidos a la apropiación y la divulgación. Mientras que en las TIC existe una trayectoria de un desarrollo teórico y conceptual sobre el término y este espacio disciplinar. Por otra parte, quienes escriben sobre apropiación y referida a la divulgación son principalmente, por lo que hemos podido observar, funcionarios públicos, ¿no? Existen ciertos países, sobre todo Colombia, que relaciona y tiene políticas referidas específicamente a la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y existe mucha producción y publicación referida a este concepto y por lo tanto ligada también al ámbito de la divulgación, ¿no? Y también son actores, son partícipes de cierto tipo de iniciativas y prácticas de divulgación que relacionan la apropiación o hacen mención a la apropiación. Hay poca presencia de académicos, sobre todo hasta hace algunos 2 años atrás. En el ámbito de las TIC, quienes escriben son sobre todo, principalmente académicos. En esta divergencia también podemos encontrar que hay una mayor influencia de propuestas de actividades de apropiación referidas a la divulgación, mientras que en el ámbito de las TIC hay una mayor influencia de procesos de apropiación ligada a las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué convergencias podemos encontrar en estos dos ámbitos? Que en ambos casos existe una mirada crítica, ¿no?, sobre lo que significa la apropiación social. Que la apropiación surge como un despertar contrario a la pasividad que pueden tener los usuarios, los actores, los públicos, que también nos han desarrollado definiciones conceptuales, por lo menos, insisto, hasta hace 2 años atrás no habían definiciones conceptuales precisas en torno a lo que podría ser la apropiación. En estos últimos años ha habido un desarrollo y existen autores que conceptualizan, instituciones que definen el término de apropiación. Otra convergencia es que la apropiación es entendida como una dinámica social y pública
y consideramos que es posible enriquecer una propuesta con la otra. Bien, pero entonces, otra pregunta que nos hicimos, y entonces, ¿qué entendemos por la apropiación? ¿Sinónimo de divulgación? ¿Un modo de ver las TICs? ¿O como un proceso social complejo? Por un lado, entenderla como un sinónimo de la divulgación científica fue una tendencia que cobró mucha relevancia al relacionar el término con la participación ciudadana o la democratización de la ciencia. Entonces, hablar de apropiación de la ciencia y la tecnología era una inclinación que muchas veces vinculaba la divulgación, la apropiación y la popularización con lo que es la ciencia para todos, ¿no? Esta apertura, esta posibilidad de apropiarse ligada a la participación. Sin embargo, la apropiación social de la ciencia y la tecnología no implica solamente una respuesta a este problema de redistribución del conocimiento. Por lo tanto, no debería ser remitida sola a un sinónimo de divulgación científica. Por otro lado, hablar de apropiación solamente para las TIC, las propuestas de apropiación para las TIC no solo hacen referencia a una visión de proceso, ¿no? Sino que indican ciertas condiciones para su desarrollo. El recorrido en la vinculación entre apropiación y TICs, como les he ido comentando, y por supuesto ustedes deben saber, está muy avanzado, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, con dos autores que indican ciertas condiciones o ciertas etapas por las que se debería atravesar para apropiarse de las tecnologías. Sergi Ploux, que es uno de los autores que habla de los requisitos que debería tener para que nos podamos apropiar de la tecnología, habla del dominio técnico, cognitivo del artefacto, la integración significativa del objeto en la práctica cotidiana del usuario, ¿no? Un uso repetido de determinada tecnología, una adecuada representación de los usuarios en el establecimiento de políticas públicas y en los procesos de innovación, es decir, da una serie de requisitos, de pasos que se deberían tener para apropiarse de la tecnología. Por otro lado, Susana Morales, que es una docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, hace referencia a los tecnomedios, ¿no? Y analiza también cuáles son los pasos o dimensiones que se debería tener para poderse apropiar de una determinada tecnología. Específicamente habla ella también de las TIC, habla de las dimensiones de disponibilidad, de acceso, de conocimiento, reflexividad, elucidación, interacción con el uso de determinada tecnología, etc. Es decir, son propuestas específicas que mencionan cuáles son los pasos, ¿no? Son propuestas que permiten identificar momentos y condiciones clave para la apropiación. Sin embargo, insisto, con el objetivo de mi trabajo, que era hablar sobre la divulgación para la apropiación social de la ciencia y la tecnología, estas propuestas no cubrían mis expectativas, ¿no? Porque las dimensiones de análisis de Morales estaban dirigidas a procesos específicos de apropiación de las TIC, y si bien Ploux amplía la mirada a través de ciertos requisitos que se pueden aplicar potencialmente a otras tecnologías, era difícil encontrar una propuesta más amplia dirigida a entender la apropiación tanto de la ciencia como de la tecnología. De ahí surge una propuesta conceptual para entender la apropiación. Esta propuesta estuvo diseñada sobre la base de un trabajo de investigación mucho más amplio, donde realizamos un recorrido histórico sobre las significaciones del término en diferentes disciplinas y en diferentes instancias. Bueno, y así surge esta propuesta de definición de la apropiación entendida como un proceso social complejo a través del cual cada individuo o grupo social, entendido como colectivo, toma para sí, por voluntad propia, lo más conveniente del conocimiento desarrollado en ámbitos específicos y lo acomoda en respuesta a ciertas circunstancias o problemáticas, añadiéndole un nuevo sentido y creación que lo beneficie. ¿Por qué un proceso? Porque consideramos que la apropiación está compuesta por un conjunto de fases y etapas complejas que se construyen y se pueden desarrollar de diversas maneras.
decimos que pueden llevarse a cabo de manera individual, como un proceso particular y personal, o pueden ser realizados de manera colectiva. Estos procesos, algunos autores lo llaman procesos fuertes de apropiación. Además, consideramos que surgen de manera voluntaria, ¿sí? Pueden surgir en cada individuo o en cada grupo, y para eso son necesarios algunos hechos o sucesos que incentiven e impulsen su desarrollo. Por ejemplo, pueden surgir procesos de apropiación a partir de una controversia por problemas ambientales, de salud, etc. Y otra cuestión importante es que en este proceso los individuos o grupos no solo toman lo más conveniente del conocimiento científico y tecnológico, sino que además le añaden elementos que permitan efectivas soluciones a sus problemas. Además de esto, se deben realizar procesos cognitivos relacionados con la ciencia y la tecnología, pero también se añaden otros conocimientos que pueden ser locales, tradicionales, se añaden nuevos sentidos, nuevas significaciones y nuevas creaciones. Entonces, la apropiación social no solamente sería el reclamo, el pedido de participación, sino sería la actuación directa y activa, basada en conocimientos e información. Insisto, conocimientos científicos, tecnológicos y también otro tipo de conocimientos que contribuyen a la resolución de un problema. Algunos ejemplos de procesos de apropiación social de la ciencia y la tecnología están ligados, por supuesto, con movimientos de resistencia social, de activismo ambiental, los movimientos antiglobalización. En Argentina tenemos, por ejemplo, el caso de las papeleras en Gualeguaychú, el caso de las madres del barrio de Ituzaingó, aquí en Córdoba, un grupo de madres que reclamó la fumigación en los campos que estaban cerca de su casa, la fumigación con agrotóxicos, el caso de Andalgalá, que en estas últimas semanas se ha reactivado con la empresa Agua Rica y está ligada a la minería a cielo abierto. Son casos y ejemplos de procesos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. En este sentido, y entendiendo la apropiación como un proceso social complejo, consideramos que la divulgación puede jugar un papel importante en la generación de procesos, en el acompañamiento de procesos y en el impulso de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Es ahí que consideramos, como señala Vessuri, que cuando la comunicación y la información en ciencia y tecnología estimulan una actitud crítica, las posibilidades de acercamiento y reflexión sobre sus límites y logros se amplían, y sobre todo se facilita su apropiación social. Entender la divulgación, además de considerarla como la forma de poner en común el conocimiento científico y tecnológico, es entender una función trascendental e importante que estaría ligada a la divulgación científica, y sería el impulso y acompañamiento a procesos de apropiación, como aquella capacidad de la divulgación de infundir reflexiones que propicien y que impulsen dichas prácticas. Reconocemos que ese no es el rol único de la divulgación, y que es un papel potencial, ¿sí? Porque hablamos de que la apropiación es un proceso voluntario, entonces esta función es una función potencial y no es su fin último, porque en la divulgación se encuentran una variedad de funciones. Bien, ya para ir terminando, que el tiempo debe estar muy justo, la pregunta es, y entonces, si queremos divulgación para la apropiación social, ¿cómo debería ser esa divulgación? Bueno, para ello mi trabajo consistió en elaborar una herramienta. ¿Cómo podíamos medir la potencialidad de la divulgación para la apropiación? A partir de la lectura también de diferentes maneras de entender la divulgación para la apropiación social y con recorrido teórico, elaboré esa herramienta de características respecto de la divulgación para la apropiación. Es una herramienta que podría servir para interrogar, ¿no?, productos, actividades de divulgación y ver si potencialmente pueden colaborar a los procesos de apropiación. Tenemos que señalar también que no todos los indicadores pueden ser aplicados a cualquier tipo de mensaje y que están propuestos de manera genérica. Estos son algunos de los
de las características que se podrían considerar al momento de pensar en productos de divulgación para la apropiación, yo utilicé esta grilla para evaluar algunas prácticas de divulgación que se realizan en la Universidad Nacional de Córdoba. La idea era darle un puntaje a cada una de estas actividades y ver qué potencial tendrían para la apropiación. Leo rápidamente algunas de estas dimensiones. Serían, por ejemplo, se incorpora otros tipos de conocimientos adicional al científico y tecnológico, si posibilita la discusión acerca de riesgos, beneficios, sentidos e intereses dentro de los nuevos avances o desarrollos científicos y tecnológicos, si propicia una lectura menos esencialista, neutral de las prácticas de ciencia y tecnología, si da a conocer las implicancias de determinado avance o descubrimiento, si da a conocer el contexto social y político en el cual se hacen estos descubrimientos o procesos científicos y tecnológicos, si habla de la agenda pública en materia de ciencia y tecnología, si brinda información y realiza investigaciones sobre controversias científicas, si busca acercar el conocimiento, no enseñar, sino explicar e interpretar, si cuestiona, si interroga, si deja algunas cuestiones sin resolver, si genera preguntas y dudas, si indaga el origen y posibles vertientes sin problemas, se intenta dar pautas sobre dónde encontrar más información sobre el tema, si contrasta información. Como les decía, es algo genérico que se puede aplicar al periodismo científico o a las actividades de divulgación más amplias. Bueno, y ahora sí, para cerrar, comentarles que es necesario, ¿no? Y que ante la necesidad de contar con elementos que nos permitan evaluar la potencialidad de la divulgación, nace esta herramienta. Advertimos que las características de la divulgación para la apropiación son elementos potenciales, no para desencadenar o acompañar estos procesos, y que no aseguran su generación. Que a través de la comunicación y de la información científica, como estímulo de una actitud crítica, se amplían las posibilidades de acercamiento, reflexión sobre la ciencia y la tecnología, y se facilita la apropiación entendida como un factor emancipador de las asimetrías y desigualdades. Y que a pesar de que la apropiación todavía es un acto de demanda de participación e involucramiento, la apropiación permite encontrar dispositivos útiles para la efectiva participación ciudadana en ciencia y tecnología. Bien, eso es todo. Mayra, tienes silenciado el micrófono. Obrigada. Então, passamos para a última apresentação. Bernardo está... Bem aqui. Tá dando para ver? Eu vou colocar em tela cheia. Sim, sim. Então, eu vou pedir para você que até o tempo, tá? Para a gente poder ter um tempinho para discutir, porque tem bastante coisa interessante para discutir. Beleza. Quanto que era? 15 minutos. Tá. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Vou apresentar essa pesquisa, que ela foi parte da minha pesquisa de mestrado, e ela resultou em um artefato bem interessante, que é inspirado nos mapas mediacionais da Martim Barbeiro. Eu sou o Bernardo Lima, meu orientador é o professor Leonelo Almeida, que acho que não pode vir à sessão, e a gente é do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Curitiba. A gente integra o grupo de pesquisa Estudo Xuê. Então, hoje a gente vai falar um pouco do que foi para o resumo e de algumas ações futuras e considerações iniciais que vamos realizar para tornar esse resumo um artigo completo, que é a nossa intenção. Ainda está dando para me ouvir? Beleza. O design participativo, então, ela é uma abordagem que ela emergiu na Suécia, Noruega e Dinamarca, e no final da década de 60,
foi utilizada como uma abordagem para produzir tecnologia, considerando a expertise de pessoas que são outras à tecnologia, que não eram especialistas, mas tinham muito conhecimento de domínio, e apesar disso, eram excluídas desse desenvolvimento. O design participativo almeja colaborações e comunicações relevantes, informadas, e o empoderamento de todas as pessoas que participam, juntando essa agenda de empoderamento de participantes com uma agenda de expertise técnica também relacionada com a produção de melhores produtos, melhores artefatos computacionais. Os projetos de design participativo também são realizados no sul global, apesar da origem escandinava do referencial, e eles existem como uma forma de projetar centrados em outras agendas políticas, em que incluem preocupações características de cada um dos diferentes locais em que ele é praticado por aqui. As práticas participativas, que são as formas, as dinâmicas com as quais o design participativo se manifesta, assim, são bem semelhantes às dinâmicas que são feitas, por exemplo, em psicologia. Eu já vi bastante psicólogos darem esse exemplo, assim, quando eu fiz prática participativa com eles. É sempre um momento de intensa colaboração e um momento de intensa interação interpessoal. São esses espaços onde ocorrem processos comunicacionais entre todos que participam dos projetos, tanto os pesquisadores ou as outras pessoas, o público que normalmente são chamados de usuários, mas a gente não gosta desse termo, a gente utiliza a comunidade parceira. Os espaços de fala que são caracterizados pelas práticas participativas, eles são, a gente discute que eles são articulados a partir de processos mediacionais, e o entendimento dessas mediações, elas são bem fundamentadas em questões culturais, políticas e comunicacionais. Daí, a partir dessa intensidade de comunicação das práticas participativas, a gente traz como referencial para entender esse processo no Sul o Martim Berbero, que traz uma epistemologia dos processos mediacionais da comunicação, e ele estuda a comunicação popular e de massa. Um dos artefatos que ele utiliza para fazer esse estudo é o mapa noturno, ao qual me inspiro para realizar investigações que vocês vão ver logo depois. A construção de um mapa metodológico para o estudo de projetos participativos do Sul é feito dessa forma por meio de uma epistemologia do Sul, que são os estudos de comunicação por mediações, do Martim Barbeiro, mas quando eu fiz esse artigo, eu estava bem no final do meu mestrado ainda, e agora que eu estou no doutorado, a gente já tem mais referenciais, a gente pode falar um pouco deles, mas, enfim, os referenciais do Sul são bons e importantes, porque, como o design participativo vem da Escandinávia, é interessante trazer esses referenciais para expor apropriações, ressignificações, conflitos e até mesmo inovações que, em América Latina, trouxemos a essa abordagem. Dessa forma, o objetivo desse artigo é apresentar uma apropriação dos mapas noturnos para investigar o design participativo a partir de uma epistemologia do Sul. Busco elucidar como relações entre diversas pessoas, agendas, artefatos, agentes socioeconômicos e referenciais metodológicos se interrelacionam durante a produção participativa de tecnologia. Nessa época, eu tinha feito somente pesquisa bibliográfica,
E meu mestrado foi bem focado no estudo bibliográfico sobre design participativo no Brasil. Tanto que eu imagino que esse seja o título, assim, da dissertação. Os passos foram, então, a pesquisa bibliográfica sobre design participativo e seus deslocamentos. Isso contou com uma retrospectiva histórica da abordagem, desde a Escandinávia até os Estados Unidos, até o Brasil. Foi realizada uma busca sistemática e exaustiva por artigos de design participativo brasileiro, pois antes este era o foco. E a construção do mapa mediacional do design participativo se deu pelo passo anterior, que era a análise crítica do design participativo no Brasil, onde eu utilizei a pesquisa bibliográfica sobre o design participativo e seus deslocamentos e o procedimento sistemático e exaustivo de busca de artigos brasileiros para fazer uma análise de crítica de como essa prática de projeto e pesquisação está sendo realizada no meu país, no caso. O futuro dessa pesquisa que eu vislumbro é uma extensão desses passos de busca e análise para outros territórios, outros países, para dessa forma conseguir estudar o design participativo também em Latinoamérica. O resultado é este mapa mediacional. Ele tem 5 componentes, eles são completamente conectados. Cada uma dessas conexões é passível de uma análise crítica, muitas vezes utilizam-se referenciais semelhantes, mas diferentes, para falar, por exemplo, sobre a relação entre artefatos, o que é projetado, e as agendas. A gente utiliza estudo de ciência, tecnologia e sociedade, para falar sobre as relações entre as práticas projetuais e as pessoas que projetam. A gente utiliza mais design de interação do que o CTS, por exemplo. Tem bastante referenciais nessas setinhas. No final, elas acabam sendo a parte mais importante do mapa. E essa visão que a gente tinha feito de uma maneira exploratória não privilegia muito isso. Mas os componentes principais, então, são os desdobramentos sociais esperados do projeto, da onde que procedem essas técnicas, o que é considerado como sucesso, como os projetistas compreendem sua função no projeto, e como eles escrevem sobre as outras pessoas, e quais são as motivações e justificativas desse projeto. O mapa se apresenta como instrumento metodológico para análise das apropriações do design participativo. Ele tem um potencial para o estudo do design participativo latino-americano devido ao uso dos referenciais locais. A versão completa apresenta uma instância de um projeto participativo escolhido na revisão sistemática. A gente queria fazer sobre um projeto não brasileiro, mas isso vai ficar para a versão completa deste resumo que eu estou apresentando. E o estudo dos elementos de cada conexão, da forma que eu apresentei, são os diferenciais do mapa das mediações. Dessa forma, não são exatamente as mediações que estão em foco, mas sim as submediações, as mediações entre as mediações. Então, a gente tem como considerações iniciais a utilização dos referenciais em produção de tecnologia para promover o empoderamento e a liberdade de cada pessoa que participa de um projeto participativo. Como alternativa, a tecnologia pensada na acumulação do capital, por exemplo. A construção de um mapa metodológico a partir de uma epistemologia do Sul apresenta o potencial de expor apropriações, ressignificações, conflitos e inovações, como eu já tinha passado anteriormente, e a gente almeja uma contribuição direcionada à construção de projetos que considerem problemas, preocupações e especificidades regionais, em uma abordagem direcionada ao empoderamento de cada região e
a adequação sociotécnica do conhecimento científico para a resolução dos problemas de pessoas que seriam consideradas leigas em seus próprios problemas. Várias referências que eu utilizei durante esse artigo. E só isso, eu gostaria de agradecer a todos os que participaram aqui, ao meu orientador, professor Leonello, que foi coautor desse artigo, ao Estúdio Chouet, que apoiou a realização da minha dissertação, e a CNPq, que me deu a parte financeira para realizar a pesquisa. É só isso. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Como é que sai daqui? Acho que colocar essa que deve sair. Consegui, então, eu acho. Conseguiu. Então, pessoal, a gente tem um bom tempinho aí para fazer um debate, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já passo a palavra para vocês para fazer as perguntas, mas antes eu queria fazer assim, não vou fazer uma síntese, né? Mas vou fazer alguns questionamentos gerais para os trabalhos, que em geral a gente faz isso, né? A gente utiliza muito as mesas temáticas e os grupos de trabalhos nos simpósios e congressos como formas de discutir o que está sendo feito e de pensar um pouco na crítica da própria produção do conhecimento nossa, né? Então, assim, eu queria, falando brevemente de cada um dos trabalhos, né, dizer que o trabalho do Oscar me pareceu muito interessante, né, sobre comunicação pública da ciência, sobre política pública, né, para isso. Eu gostaria depois, se você pudesse, que falasse um pouco mais das ferramentas que você citou, né, porque eu acho que talvez fosse interessante, e também dessa relação entre investigação e extensão, né, que você cita, eu acho que é muito interessante, que tem muito a ver com a questão da comunicação pública de ciência e também da apropriação social de ciência. Com relação ao trabalho que Melina apresentou sobre os indicadores digitais científicos, eu gostaria de fazer um pouco, de trazer um pouco a questão para a crítica, né, ou para um questionamento da forma como está sendo pensada aqui a questão da divulgação e da comunicação científica, né? Comunicação científica como se fosse para especialistas, né? Voltado para especialistas, e divulgação para o público leigo. Tá? Eu vejo várias questões aí, né? Uma delas, e com a proposta de popularização da ciência. Tá? Uma das questões que eu acho que é importante, talvez fosse importante você ver, é a questão dos vários conceitos que tem sobre disseminação, divulgação, popularização, alfabetização, comunicação de ciência. Né? Eu acho que são coisas bem distintas e que é importante saber as diferenças entre elas, né? Tenho alguns artigos e capítulos de livros sobre isso. Depois, se você quiser, você me contata, eu te passo. Mas eu acho que é muito importante ter uma clara noção do que é cada coisa para poder pensar melhor sobre a questão dos indicadores digitais científicos, sobre a questão de informar e educar as pessoas. Enfim, né, a gente tem o modelo do déficit de conhecimento, que em geral está lá a alfabetização, popularização da ciência e tal, e tem um outro modelo que é que os cientistas não são seres, né, extraordinários, fantásticos e acima dos outros,
mas que produzem um conhecimento que pode ser importante para a sociedade, e é importante a sociedade conhecer esse conhecimento. Então, eu acho que tem muita diferença entre os conceitos, e eu não sei se eu concordo muito com a questão, com a ideia de que comunicação é para especialistas, né? Eu acho que a ideia que a gente trabalha é exatamente contrária, que a comunicação pública é uma forma de possibilitar, de ciência, é uma forma de possibilitar o debate público e, com isso, uma ciência mais ligada com a sua própria sociedade. Bom, com relação ao trabalho da Shana, que é o farol do saber e inovação, achei muito interessante a ideia do farol, né? Eu acho só que talvez fosse interessante também pensar para esse trabalho, ver novamente a questão do conceito de inovação. Que conceito de inovação está sendo usado, né? A ideia de inovação muito como inovação tecnológica, eu acho que não está sendo usado assim, né, por vocês, mas o problema é que trabalhar com o conceito de inovação sem uma crítica do conceito é complicado, porque o conceito é muito vinculado à ideia de inovação tecnológica e de inovação para competitividade, né? E isso se afasta muito da ideia, me parece, que vocês estão perseguindo, que é trabalhar mais próximo às coletividades, né? E não só a área econômica, empresarial, etc. Então, acho que seria interessante ver essa crítica do conceito de inovação, trabalhar com a ideia de inovação num sentido ampliado. Eu prefiro inovação num sentido ampliado do que inovação social, mas se precisar, também inovação social, né? Porque é bastante diferente, né, desse conceito mais restrito de inovação. E eu acho que não serve muito para vocês. Inclusive, vocês meio que trazem uma proposta do Dagnino e do Novaes, né, de construção social e tal, que é inovação, mas bate com o conceito, com todos os conceitos, toda a ideia de inovação do Dagnino nessa proposta de vocês, né? Inclusive, Dagnino acha que não tem que trabalhar com inovação social, nem nada disso e tal. Enfim, eu acho que vocês deveriam repensar, trabalhar um pouco melhor essa coisa do conceito de inovação. O trabalho da Lixa, que é um trabalho mais conceitual também, né? Eu achei muito interessante, né? Mas eu fiquei em dúvida com relação ao conceito também, a questão de que o processo, né, envolve, a apropriação social envolve indivíduos ou coletividades, né, e que tomaram tomam o que é mais conveniente para si, ainda adicionam algo. Eu acho que é importante entender como é que se dá esse processo, né? E se efetivamente há essa relação entre divulgação, ou como é que se dá essa relação entre divulgação e apropriação de ciência e tecnologia, né? E, por exemplo, nessa definição que você traz, como é que fica a questão das fake news, né? A questão dos influenciadores, né? Você está trabalhando com influenciadores, é isso? Não, influenciadores é o anterior, né? Influenciadores era de Melina. Tá.
na verdade, a minha questão é essa, como é que fica a questão das fake news nesse conceito que você está usando? Depois, Bernardo. Uhum. Mesma coisa, tá? Eu estou perseguindo em todos o eixo da minha visão aí em todos os trabalhos é a questão conceitual, que eu acho que é muito importante a gente ter presente, né? E quando você fala de design, Uhum. você chegou a ver o que significa esse conceito design? Esse conceito é um conceito muito específico. Ele é um conceito do mundo capitalista, do mercado, é uma referência, ele tem como referência o mercado, Sim. né? É um produto feito para o mercado em escala, que possa ser feito em escala. Né? Design, o que está sobre a ideia de design é isso. E aí vocês agregam uma outra coisa que é design, trabalhar com a ideia de participação e tal, que se choca com esse conceito. Né? Em vários dos casos dos trabalhos de vocês, eu achei interessante isso, e isso acontece muito em outros grupos também, essa coisa de usar conceitos que não são apropriados para aquilo que a gente quer estudar, né? ou que se chocam com aquilo que a gente quer estudar. Né? No caso do conceito de inovação social, inovação, por exemplo, eu acho que até é possível usar, mas tem que fazer a crítica do conceito e usá-lo num sentido ampliado. No caso de design, eu não vejo muito como usar. Eu acho que se choca mesmo. Acho, talvez fosse interessante buscar um outro conceito, pelo menos uma outra palavra, que não tenha essa força tão grande do mercado, né? Porque me parece que não é isso que vocês estão querendo trabalhar. Me pareceu, pelo menos. É isso. São questões, né, que eu trouxe para vocês e coisas para refletir. Então, eu vou abrir também para outras questões e participações. Quem quiser, por favor, pode se inscrever. Ou só levantar a mão, eu não vejo. Tem muita gente que está fora do mapinha aqui, eu não vejo. Vocês querem começar comentando os meus comentários, talvez, então? Posso começar. Podemos. Então, tem um texto de referência que eu uso bastante, que é o texto do Pelém. Eu acho que eu até tenho ele aqui. Peraí. Que é esse daqui. Acho que dá para ler o contrário. Sim, que dá para é ler. design, problemas do design no design participativo, né? Que ele vai falar realmente um pouco da história do design, de como a história do design no capitalismo, ele vai falar do nascimento do design moderno e dos objetos de projeto da Bauhaus, e ele coloca assim esse conflito de você fazer uma produção massiva quando o que o design participativo almeja fazer não é isso. O design participativo ele envolve práticas projetuais, que são similares às atividades que os designers realizam quando eles projetam produtos. Só que
quando a gente fala em design participativo, a gente está falando em atividades projetuais realmente informadas por design de produtos e design de interação, que antes de eu ir para a pesquisa, eu sou formado em sistemas de informação, tive bastante forte na minha universidade interação humano-computador e projeto de interfaces, e por causa disso, a minha pesquisa é bem fortemente direcionada ao projeto de artefatos interativos, digitais, computacionais. Mas eu defendo o uso do design porque o uso da palavra, ele se refere não só, quer dizer, ele não se refere à parte mercadológica e não se refere, assim, às consequências dele, porque as consequências dele seriam, numa perspectiva participativa, apropriadas para apropriadas pela comunidade que co-desenvolve os projetos. Então, dessa forma, o design de produtos, como ele é utilizado na indústria atualmente, realmente não é apropriado de se trabalhar num espaço participativo, democrático, dialógico, até freiriano. Mas essa apropriação faz parte do projeto de participação. Apropriação não só de tornar as práticas de projeto apropriadas para as pessoas fazerem, mas também de tornar essas práticas também das pessoas, elas também têm autoria. Então, uma anedota do design participativo é que ele é um design sobre um design antes do design. Acho que eu não sei se ficou muito claro, mas existe sim essa discussão entre a relação do design na indústria e as pesquisas em design participativo, e ela é bem interessante mesmo. Agradeço a Chair por trazer para esta mesa. Mais alguém, pessoal? Eu teria uma pergunta. Posso falar, professora Maíra? Claro, Xana, claro. Eu acho que ela seria mais ali para a Melina, para o professor Carlos, para a Lixa. Como pensar aí a relação dessa comunicação da ciência no ensino básico, né, na educação básica? Isso é possível já? É uma boa estratégia? Eles consideram uma boa estratégia de comunicação? Trazer essa discussão aí da ciência, né, da ciência com a sociedade aí para essa escola básica, essa escola pública, o que eles pensam aí a esse respeito? Mais alguém? Me parece que desde hace bastante tiempo la comunicación pública de la ciencia. Você está com eco. Uy, perdón, es todo complicado con la tecnología hoy. Você está com eco. Então, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou se manifestar sobre as questões que foram colocadas? Bueno, particularmente una cuestión a lo que preguntaba Jano recién. A mí me parece que
que la comunicación pública de la ciencia en el ámbito de la escuela primaria o la escuela secundaria, no sé cómo se llaman esos trayectos en Brasil, no necesariamente tienen que ver con una especificidad en términos de una disciplina. Yo creo que la comunicación pública de la ciencia se podría manifestar en alguna modalidad en términos de los contenidos y cómo se proyectan esos contenidos en relación a una temática específica. Por ahí sería muy interesante que cualquier tipo de disciplina, digamos, sea enseñada en términos de cuestiones locales. Por ejemplo, si es un fenómeno técnico o un fenómeno tecnológico, sería muy importante que ese fenómeno tecnológico sea identificado en un contexto, y en un contexto local, cosa de que, por ejemplo, los alumnos pudieran identificar qué tipo de concepto estoy dando. Se me ocurre, yo soy ingeniero, por ejemplo, hablar sobre lo que es el movimiento relativo, explicarlo en física, para mí sería muy interesante trabajarlo en relación a lo que pasa con los trenes que circulan en mi ciudad, no con los trenes que circularon en otra parte del mundo. Entonces, eso nos da una idea, cómo se mueve un carro, cómo va el caballo delante del carro, darlo con ejemplos concretos que tengan que ver con algún tipo de apropiación de un conocimiento que sea local. O sea, que realmente el individuo, el sujeto, tenga las posibilidades de identificarse con el concepto que se está enseñando. Esa es un poco una idea que yo he planteado a veces. Hola. Perdón. Nos presentamos en sociedad. Estábamos más cerca de lo pensado, por eso había tanto eco, tanto delay. Dilla, mi esposa, Oscar. Bueno, comentar que, te decía Yana, que la divulgación científica, bueno, es muy cierto lo que marcaba Mayra respecto a los términos que utilizamos cuando hablamos de la comunicación pública de la ciencia, ¿no? Cada término, si hablamos de alfabetización, la estamos ligando más hacia ciertos modelos de comunicación que existen, que son de alguna forma más cerrados o más abiertos, más participativos, y en eso hay que ser sumamente cuidadosos, ¿no? Quizá el concepto que en este último tiempo trata de desligarse de esto del modelo de déficit y ser más participativo es comunicación pública de la ciencia. Bueno, pero iba a tu pregunta, ¿no? O a tu comentario sobre la relación con la educación. La comunicación pública de la ciencia, la divulgación ha estado, me parece, en este último tiempo bastante relacionada con los ámbitos educativos. Y, por ejemplo, aquí en Argentina, a partir de la pandemia, los profesores, los docentes han tenido que recurrir a videos, audios que expliquen términos, conceptos de una forma más sencilla, ¿no? Estos productos de divulgación, de comunicación, han tenido que ser mediados por tecnología, ¿no? Aquello que estaba disponible en las plataformas web, que hayan sido generados por las universidades. Entonces, la importancia que está tomando esta relación con la educación es relevante y es para ponernos a pensar, ¿no? A ver qué recursos tienen los docentes para aprovecharlos. Esto también tiene relación con lo que hablaba Melina y mencionaba Mayra sobre las fake news, sobre todo aquello que circula en la web y no sabemos de dónde viene, qué credibilidad tiene, qué base de calidad, ¿no? De manejo de conceptos tiene. Entonces, bueno, son una suma de cuestiones que se ponen en relevancia y tiene relación, por supuesto, también con lo que ustedes vienen trabajando, estos faroles del saber, ¿no? Los museos de ciencia, que son otros espacios. En este último tiempo han surgido en América Latina diferentes espacios de divulgación del conocimiento, ¿no? Los museos, centros de ciencia, cada vez
más interactivos, con la idea de que se pueda tocar, se pueda ver, se puede experimentar, y que tienen relación directa, porque los principales públicos son los de las escuelas, los colegios, ¿no?, que van a visitar estos espacios. Entonces, bueno, la idea es pensar qué es lo que ofrecemos, qué tenemos para disponer, ¿no? Y cómo nos apropiamos, cómo estos espacios nos sirven para poder apropiarnos o no de esos conocimientos. Bueno, no hablo más. Obrigada. Muito obrigada. Quem mais, pessoal? Melina? Em relação ao que você falou, em questão dos conceitos, né, de comunicação e divulgação científica, eu me baseei nos textos do professor Wilson Costa Bueno, e ele faz essa distinção, né, da comunicação para o público especializado e a divulgação para o público considerado leigo. Mas eu gostaria, assim, de outros, se eu puder entrar em contato com a senhora, eu agradeço a indicação de outros textos também, para me aprofundar mais no assunto. E a minha ideia para a minha pesquisa é focar nessa divulgação em meios mais informais, né, que seriam as redes sociais, que são os meios que a gente percebe que grande parte da população usa para buscar informação e notícias sobre os mais diversos assuntos. Acho que é isso. Obrigada. Eu coloquei meu e-mail aí no chat, Melina. Vou copiar. Obrigada. Mais alguém, pessoal? A gente ainda tem uns minutos. Me gustó, Mayra, la mirada que tuvo sobre todas las exposiciones, sobre todo por la cuestión de lograr una consistencia epistemológica. Por ahí se notaba, por ejemplo, yo le iba a preguntar cómo hacía para relacionar Barbero con Finber, por ejemplo, que me parece que están en veredas totalmente opuestas. Sobre todo el concepto de design, digamos, yo lo veo muy propio para trabajar en el ámbito de Martín Barbero, porque esa concepción del mapa nocturno que hace allá en los años 80 tiene que ver también con un fenómeno de época, y lo nocturno que él plantea tiene que ver fuertemente con el vacío ideológico que dejan las dictaduras militares en el ámbito de Latinoamérica. Algo que he trabajado para mí desde el punto de vista de la comunicación mucho más convenientemente por Hernán Matelar o por Héctor Smokler, por ejemplo, ¿no?, que son la línea de comunicación y cultura. La verdad que el concepto de eso es muy coherente con lo que plantea Barbero, ¿no? O sea, pero no lo veo a Finber, digamos, en ese diseño, ¿no? O sea, pero bueno, lo mismo que los conceptos de esta suerte de colonización de subjetividades que están haciendo las TICs a nivel mundial. Por ahí muchos estudios marcan que las fake news tienen 6 veces más capacidad de reproducción que una noticia cierta. Entonces, nunca más vigente la frase de McLuhan de que el medio es el mensaje en este momento, ¿no? Digamos, donde casualmente la fragmentación de sentido que producen las distintas plataformas sociales tienen que ver, digamos, con una lógica preestablecida de por qué la comunicación se está dando en estos términos en la actualidad. O sea, a mí me parece que habría que hacer una fuerte militancia en contra de ese tipo de comunicación. Pero bueno, eso es un posicionamiento, ¿no? O sea, una mirada, simplemente. Concordo. Acho que é por aí. Mais alguém, pessoal? Bom, eu queria dizer que, assim, achei muito, para mim foi muito produtivo, muito bom escutar vocês, né? E espero que a gente possa se encontrar em outros eventos. Agora nós temos
o nono simpósio da Exocid BR, em outubro, vai ser virtual também, então estão convidados, né? Eu sou presidente da associação até lá, e eu acho que seria muito bom ter, vai ter GTs, grupos de trabalho de ciência e tecnologia, e que vão contemplar essas questões em mesas e fóruns também. Então é isso. Se não temos mais manifestações, eu acho que a gente pode encerrar a mesa. De acuerdo. De acuerdo. Então tá. Muchas gracias, mucho gusto. Y Obrigada. saludos a todas y a Obrigada a todos. todos. Até logo. Gracias a todos. Hasta luego. Para que pronto podamos vernos en el siguiente Exocite presencialmente. Ai, Sim, Tomara. pois é. Até mais! Até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.